Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos nessa sexta-feira de oração, sexta-feira em que nós temos sempre o hábito de ir à casa do Senhor, clamar, orar, profetizar, meditar na palavra, e hoje não é diferente, né? Hoje nós estamos espiritualmente reunidos para que isso seja levado ao trono da graça. Eu sei que muitas coisas, né, estamos passando por uma série de coisas, muitas informações têm chegado ao nosso coração, aos nossos ouvidos, muitos pastores, muitos internautas, né, muitos blogueiros, têm colocado nas redes sociais um volume de informações muito grande, e com certeza isso gera nos nossos corações uma certa turbulência, né? Uma certa efervescência, e nós precisamos, né, acalmar o nosso coração, precisamos entender que nós temos um abrigo, nós temos uma rocha, nós temos um esconderijo, nós temos alguém que conduz a nossa vida, que nos dirige, e não seria útil para nós querermos adiantar o tempo de Deus. Eu acho que Deus tem um controle, eu creio que Deus tem um controle de todas as coisas, e não é diferente nesse período que nós estamos vivendo. Então acalma o teu coração, nós vamos ter uma breve meditação agora na palavra, e depois nós vamos continuar orando. Já entregamos ao Senhor o nosso período de louvor, entregamos a Ele o nosso incenso, a nossa adoração. Vamos agora meditar um pouquinho na palavra. Eu quero, antes que você possa ficar impaciente, eu quero ler com vocês o que está escrito em João capítulo 7, verso 6. Foi um momento aqui, João capítulo 7, verso 6, deixa eu colocar aqui rapidinho. Nós estamos vivendo, os nossos dias são recorrentes, são dias que parece que se repetem, e nós acabamos por fazer as mesmas coisas. No Evangelho de João capítulo 7, verso 6, Jesus disse assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre estará pronto. Frequentemente nós encontramos na Bíblia que Deus é um Deus, é o Senhor do tempo. E Ele sendo o Senhor do tempo, Ele é também o Senhor dos prazos definidos, né? Ele tem o seu plano eterno, Ele tem o conhecimento absoluto de todas as coisas, todas as circunstâncias estão diante dEle, e Ele vai desenvolvendo os acontecimentos com toda a precisão, meu irmão, no tempo certo, no lugar certo, no lugar adequado. Quando nós olhamos Gênesis 1, nós vemos a ordem de Deus na criação e os prazos para cada coisa. Deus ele ordenou bem os dias, o que Ele criaria em cada dia, né? E depois disso, né, depois da criação, nós vemos as dispensações se desenrolando, os acontecimentos acontecendo no tempo certo, até culminar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando nós vimos a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a sua obra ali e percebemos uma mente e uma vontade superior a nós, algo que estava transcendente aos nossos pensamentos, que é também aquilo que nos regula, aquilo que nos dá os desígnios, né, de Deus, nos fazem atentar mais para outros aspectos, para outros valores, para outras informações. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, com 33 anos, Ele nos mostrou, Ele nos deu, não só nos ensinou, mas Ele nos deu exemplo de sujeição aos tempos de Deus e na época de Deus. Nós vemos aqui nessa palavra de João, em que Ele diz, né, ainda não é chegado o meu tempo. Então Ele sabia que havia um tempo em que Ele precisaria seguir o caminho determinado pelo Pai. E Ele não antecipou. Ele nem atrasou, nem antecipou o tempo da cruz, Ele caminhou para ela simplesmente, né? Ele recusou, inclusive, tudo aquilo que podia
até querer antecipar, mas ou atrasar, mas ele foi o tempo todo obediente, ele foi o tempo todo submisso ao tempo do Pai. E ele dizia: o meu tempo ainda não chegou. Irmãos, desde o dia que nós decidimos nos consagrar ao Senhor, todo o controle dos nossos tempos, das épocas, o controle da nossa vida, o controle das coisas que nós vivemos, está tudo nas mãos de Deus. Não sabemos o que nos convém, não sabemos o amanhã, o futuro pertence a Deus. Só Ele pode mover e só Ele pode deter o tempo e as coisas. Os nossos prazos podem muitas vezes não coincidir com os prazos de Deus, mesmo que pareçam mais apropriados. Os seus pensamentos e os seus caminhos, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que são mais altos que os nossos. Só Ele é o Senhor, nós somos apenas servos. Nesta sexta-feira, ainda em recolhimento social, muitos de nós ansiosos, eu sou um, e estou bastante ansioso, mas crendo que o Senhor tem o controle de tudo, venho mais uma vez da parte de Deus com esta mensagem. Eu desejo que seja para todos algo que estabeleça paz, uma dimensão de esperança, de confiança. E eu quero ler, além disso, o Salmo 40, no versículo 1. Salmo 40, no versículo 1. Diz assim, Salmo 40, no versículo 1. Davi, ele escreve, ele fala, Salmo 40, só um momentinho, vamos, por favor. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabemos que o recolhimento social não agrada a ninguém, principalmente os idosos, né? Nós temos sentido isso até em nós mesmos, né? Essa ansiedade nesses dias, isso eu diria que é peculiar a todos, né? O ser humano ele é assim porque de fato ele não foi criado para viver em reclusão, para viver qualquer tipo de prisão. Ninguém, por mais sereno e tranquilo que seja, de modo geral, tolera a exclusão, a separação. Nós lembramos do tempo antigo, lá do tempo de Jesus, os leprosos, eles eram excluídos da sociedade, mas eles, na verdade, eram pessoas infelizes, porque eles não tinham o direito, né, de viver em sociedade, por causa da lei judaica. A lei judaica proibia, os considerava imundos, que havia os princípios da lei, os princípios estabelecidos lá em Levíticos. Mas uma outra coisa que é verdade nós sabermos é que, além disso, a nossa geração é uma geração que assimilou assim muito rápido, é até redundante, né? Assimilou muito rápido a velocidade das coisas, o ritmo alucinante da vida moderna, né? As coisas que nós fazemos e que nós planejamos tem feito do homem um alucinado por imediatismo, né? Tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para esse momento, as coisas precisam ser rápidas. Nós vemos a tecnologia trabalhando para isso, nós vemos a informação trabalhando para isso, então não há longanimidade, né? Então esperar talvez seja a experiência mais desgastante para o ser humano. A Bíblia ela nos mostra muitas experiências nesse aspecto, principalmente quando ele é imposto, quando ele é colocado como uma obrigação. E aqui no Salmo nós vemos essa experiência de Davi. Vemos que esse não é um problema apenas de quem vive na sociedade de hoje, mas é antigo. A ansiedade vem de lá. A verdade é, queridos, que esperar sempre foi difícil para nós. A gente, quando olha o Antigo Testamento, nós vemos lá na pessoa de Abraão a espera do filho da promessa, que foi angustiante para ele. A impaciência dele, né, levou a cometer imprudências e precipitações que custaram para ele muito caro. E sempre o ser humano vai estar cercado assim de uma carga emocional muito grande nas suas interações, nas suas ações. E a expressão do salmista mostra toda essa carga emocional que o envolvia
enquanto ele aguardava pela resposta do Senhor. Esse texto diz que foi uma espera, ou dá a ideia de uma espera angustiante, uma tensão, uma dimensão muito opressiva. E fazendo um paralelo, né, muitas pessoas estão de forma semelhante nas várias áreas da sua vida. Não é só na questão do coronavírus, na questão dessa quarentena, né? Quantas pessoas estão ansiosas por soluções de questões, por solução de situações complicadas, quantos estão buscando, querendo o mais rápido possível restituição, justiça, perdão, reconciliação, muitas pessoas. Então, a princípio eu posso te afirmar que a ansiedade descontrolada, a ansiedade, vamos dizer, se é que eu posso dizer isso, desfundamentada, nós vamos ver o que é isso, né? Ela distorce a verdade e talvez implique num relacionamento conturbado também. O pior é que muitas vezes isso também nos afasta de Deus. Gera na alma uma turbulência incontrolável, muitas vezes machucam a alma, e ao mesmo tempo é ruim quando isso gera, vamos dizer assim, uma relação de agressão, de agressividade. Nós vimos aí esses dias um casal em que o esposo assassinou a esposa porque ela não deixou ele sair. Coisa terrível isso, né? Mas a ansiedade não é de todo ruim, né? Não tem assim uma descrição de coisa ruim, né? Haja vista aquela história que nós falamos aqui a respeito de Josafá. Josafá estava ansioso por causa dos inimigos. Então, queridos, eu quero dizer que o Senhor entende a nossa ansiedade. Ele jamais nos condenou por isso. Ele sabe o quanto as nossas emoções, os nossos sentimentos nos desequilibram. E a Bíblia diz em muitas partes que Deus não está alheio à nossa vida, né? Diz que os seus ouvidos estão abertos, suas mãos estão estendidas, que não dormita o guarda de Israel. Então, vejam o que Davi diz na sequência desse verso, né? Ele diz lá: ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ouviu o meu pedido. Deus não rejeitou o coração ansioso de Davi, a impaciência de Davi. E Deus também não vai rejeitar nós, não vai rejeitar você. Não vou te dizer para você ficar satisfeito com a fome, ficar quentinho com o frio, ficar alegre com a perseguição. Não é isso. Mas eu vou te afirmar que o nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso, e sabe que somos assim. Até mesmo Jesus, né, quando nós lemos o Evangelho, lá em Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus, eu troquei a Bíblia, essa página é fininha. Isso que eu estou fazendo aqui de molhar o dedo na boca, vocês não façam isso não sem lavar a mão, viu? Eu lavei a mão. Amém? 26, 36, 37. Vai dizer assim: e levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então nós vemos que o próprio Jesus, né, o Senhor, ele mesmo se angustiou, ele mesmo se impacientou de certa forma, né? Então ele sabe lidar com os ansiosos, e ele sabe lidar com muito amor e os trata com muito amor. Deus não espera que você seja mais do que um ser humano, viu? Ele sabe, ele espera sim que você se exponha, que você se entregue, que você se abra diante dele. Então que você lhe confesse o quanto está impaciente. Nós precisamos confessar. Josafá fez isso, né? Sem máscara, sem fingimento. Então, para Deus, o importante é que você, a despeito, né, da sua ansiedade, seja sincero, que assuma suas fragilidades diante de Deus, que jamais desista de confiar em suas promessas, e procure socorros às vezes em outras fontes, em outras coisas. Aos ansiosos sinceros,
Deus atende. Aos ansiosos fiéis, Ele se agrada. Às vezes nós vemos Deus até atendendo uma ansiedade, né? Assim, aqueles que estão realmente desequilibrados, mas aos ansiosos fiéis. O que é o ansioso fiel? É aquele que confia no Senhor, é aquele que bota toda a sua esperança, a sua expectativa no Senhor e recebe consolo, recebe capacitação do Espírito Santo. Então eu quero te dizer que a ansiedade, ela não é falta de fé, mas se nós deixarmos ela prevalecer sobre a nossa alma, ela passa a ser falta de confiança em Deus. Então, querido irmão, querida irmã, se colocarmos nossa confiança nele, com certeza tudo que precisamos, o livramento, a cura, a provisão, virá sem dúvidas, né? Se conseguirmos esperar em Deus, suportando as lutas, os benefícios, né, dessa espera serão maiores do que as dificuldades enfrentadas. Como resultado desses dias difíceis que nós estamos enfrentando, essa instabilidade, incerteza, né? Nesses dias eu vi uma mensagem de um pastor, um pregador, que falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que o que nós queremos experimentar? A informação ou a revelação? Nesses dias, o que nós queremos escutar? Deus falando ou queremos escutar a internet falando, os internautas falando, os blogueiros falando, né? Até mesmo nosso coração falando. E ele deu um exemplo, ele falou sobre o exemplo de Pedro, né? Então ele falou, revelação. Jesus diz, vem, sou eu, pode vir, isso é uma revelação. E qual foi a informação que Pedro recebeu? Pedro olhou para as águas, olhou para os ventos e começou a afundar. Então, olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. Ela que é a verdade, ela é que nos promete. E se você esperar como Davi esperou, você vai ver que também será atendido no seu clamor. Qual é a situação complicada que você enfrenta hoje? O que você está passando hoje? Todos nós estamos passando esse período, todos nós estamos passando essa quarentena, mas fora isso tem coisas que ainda estão rondando a nossa vida. Então eu quero te dizer, traga à sua memória que Deus te livrou de muitas coisas no passado. Tente lembrar, se alguma vez Deus te abandonou, isso vai fazer com que te ajudar a você sair dessa situação difícil presente. A Bíblia, eu quero ler um outro texto, que está em Isaías, capítulo 64, Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Você crê nisso? Então eu quero finalizar essa palavra, eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero declarar um cântico novo para os teus lábios. Eu quero dizer para você que Deus está conosco. Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento tão importante de oração, eu sei que muitos dos meus irmãos, alguns deles estão tranquilos, mas pode ser, Senhor, que haja alguns dos nossos irmãos com um nível de ansiedade sufocante. Um nível de ansiedade, Senhor, que está trazendo uma efervescência muito grande à sua alma, ao seu coração nesse momento. Não sabemos, mas o Senhor sabe e conhece. Às vezes um problema familiar, um problema pessoal, algo que já é desejado, a solução já tem algum tempo. Mas, Senhor Deus, eu quero com esta palavra e com esta oração alcançar o coração do meu irmão nessa noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer um toque especial de conforto, um toque especial, Senhor Deus, de transformação, de dimensão interior. Aquela dimensão de ansiedade seja trocada por uma dimensão de calma, de serenidade, de paciência. Como disse Davi, esperei com paciência no Senhor. Nós precisamos, Pai, dessa paciência, nós precisamos
ter a capacidade de esperar o tempo certo, esperar, Senhor Deus, confiando no Senhor de que tudo estará sendo trazido à normalidade, sendo trazido à solução no tempo certo. Como Jesus disse, ainda não é o meu tempo. Muitas vezes nós queremos antecipar o seu tempo para as nossas vidas. Traz calma nesse tempo de quarentena, de separação, nesse tempo em que nós não sabemos, Deus, tantas coisas têm chegado a nós, mas, Pai querido, nós fechamos os nossos ouvidos para a informação e abrimos os nossos ouvidos para a revelação. Que o Teu Espírito possa falar ao coração de cada um nesta noite, trazer calma, trazer, Senhor Deus, Pai querido, esperança, trazer segurança e trazer fé. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta noite, continua conosco como o Senhor tem estado. Fica sobre o Teu povo. Eu oro pelo Teu povo, Senhor. Eu oro por Nova Aliança. Eu oro pelo povo de Deus nessa terra chamada Brasil. Guarda nossa terra, guarda nosso país, guarda nosso presidente. Senhor, domingo nós vamos estar fazendo um propósito pela nossa terra, pelo nosso presidente. Senhor, porque sabemos, Deus, que o mal, Senhor Deus, sabemos que o inferno tem planejado, tem, Senhor Deus, traçado planos e já estão em atividade. Mas, Senhor Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, traz confusão a esse arraial, que eles não se entendam e que toda articulação, Senhor Deus, se complique e caia por terra em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor da nossa terra. O Senhor é o dono deste país. O Senhor é o dono das nossas vidas. Nós apenas confiamos no Senhor, entregamos ao Senhor a nossa esperança, a nossa expectativa e sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Abençoa-nos nesta noite, Senhor, continua conosco. Eu oro assim abençoando o Teu povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém. Amém? Deus te abençoe.